Há 2 ou 3 meses, o principal problema do governo era a inflação, principalmente a dos alimentos. Setores se reuniram com representantes do governo, várias medidas foram estudadas, imposto de importação diminuído para uma série de produtos. Hoje, os alimentos ainda, embora em patamar elevado, aos poucos ficam no retrovisor e dão lugar à questão fiscal como preocupação número 1 do governo. O IPCA de maio, a inflação oficial, veio abaixo do esperado graças à menor pressão sazonal dos preços dos alimentos, Tomate, ovo, teve queda. A queda dos combustíveis também, diesel e gasolina, tiveram reduções recentes e as passagens aéreas na baixa estação. O cenário externo também contribuiu. O dólar está no menor patamar em 8 meses. Isso é extremamente benéfico para os preços. E a crise de confiança nos Estados Unidos com a política tarifária de Trump tem feito investidores olharem assim com mais carinho para outros mercados, entre eles o Brasil. Todos esses fatores alimentam a expectativa de que, de fato, o Copom deve encerrar o ciclo de alta de juros na reunião da semana que vem. Tanto é que a curva de juros futuros caiu, teve queda em uma parte importante da curva e os investidores voltam às compras na Bolsa de Valores. Nessa balança de expectativas, o peso negativo fica por conta do fiscal. O ministro Haddad se reuniu ontem com Lula 2 vezes no Palácio da Alvorada, que deu sinal verde para a publicação da medida provisória com aumento da tributação para bets e para o setor financeiro. Nas palavras do ministro, impostos que pegam só moradores de cobertura e fazem justiça tributária. Será? Ele ainda alega que foi a maneira encontrada para cumprir a meta fiscal deste ano e do próximo. A tributação de títulos isentos, como LCI e LCA, segundo Haddad, corrige distorções no mercado de crédito, que fazem com que esses títulos sejam mais atrativos que os títulos do Tesouro e que está tudo equacionado com os setores atingidos, o agro e o imobiliário. Não é o que se ouve no Congresso. Frentes parlamentares do setor produtivo promovem reuniões, inclusive teve um jantar ontem, para falar sobre o que chamam de responsabilidade fiscal contra a escalada tributária. Elas argumentam que um aumento de impostos vai encarecer o crédito para a moradia e para a produção de alimentos. E eu já adianto que aqui no Mercado Aberto a gente vai ter 2 entrevistados para falar justamente sobre isso. Quem está com a razão? É o ministro Fernando Haddad ou é o setor produtivo que alega que isso vai encarecer o crédito e, na ponta, afeta os preços também para o consumidor e para as empresas? Mas, antes disso, vamos aqui dar uma olhada nas bolsas, É o que temos, em primeiro lugar, as bolsas de valores, o fechamento de mercado na Ásia. Tóquio subiu 0,49, Hong Kong 0,84, Xangai 0,52, todo mundo super animado. Por quê? Porque chegou-se a uma premissa de acordo entre China e Estados Unidos. Vocês lembram que aqueles negociadores representantes de ambos os países estavam reunidos em Londres nos últimos 2 dias intensos de conversas, de negociações, para ter pelo menos o que eles chamam de framework. É como se fosse um quadro, as premissas de um acordo, primeiro, para manter aquela redução de tarifas entre China e Estados Unidos e para tratar de um tema muito importante para os americanos, que são as licenças de exportações dos minerais de terras raras, usados na indústria de defesa, na indústria aeronáutica, na produção de carros de veículos elétricos, em basicamente toda a indústria avançada e moderna conta com esses minerais raros, cujo quase monopólio pertence à China, tanto de produção quanto de extração desses minerais da terra. Em troca, o que os chineses querem acesso aos chips avançados de inteligência artificial dos Estados Unidos, que também impuseram uma série de restrições e licenças para sua exportação. Os negociadores disseram que chegaram a essas premissas gerais de um acordo e agora vão comunicar Xi Jinping e Donald Trump. Se isso for corroborado por ambos os líderes, aí esse acordo, pelo menos um acordo preliminar, está feito. Também houve uma afirmação da Corte de Apelações dos Estados Unidos, deu mais tempo, até 31 de julho, para Donald Trump manter as suas tarifas. Vocês lembram que foi derrubado por uma Corte Internacional de Comércio nos Estados Unidos, em Nova York, alguns dias depois foi mantida pela Corte de Apelações, mas essas 2 partes se encontrarão novamente nos tribunais até dia 31 de julho para ver o que permanece, as tarifas ou então o argumento do outro lado, de estados, democratas, de governadores, do setor produtivo, de que houve abuso por parte do Donald Trump ao impor unilateralmente essas tarifas usando uma lei antiga dizendo que o comércio ameaça a segurança nacional, é um caso de emergência nos Estados Unidos. Então, esses são os fatores que pesam sobre as negociações hoje. A Europa,
nesse momento, também está em alta. Olha, quase tudo no azul, menos Madrid, que cai 0,68, mas Paris sobe 0,33, Londres 0,08, Frankfurt 0,14% de alta e ontem tivemos negociações também em alta nas bolsas americanas. SP subiu 0,55 na expectativa do acordo Estados Unidos e China, ainda não havia sido anunciado. 0,25 de alta da Dow Jones, 0,63 da Nasdaq. E aqui no Brasil, dólar subiu um pouquinho, mas isso acompanhou no movimento mundial. Já tinha caído bastante nas últimas sessões, continua baixo, R$ 5,57, baixo para os nossos padrões recentes, né? E Bovespa subiu 0,54% aos 136 mil pontos, ainda um pouco mais longe da máxima histórica, mas se recuperando. Hoje tem CPI, que é a inflação nos Estados Unidos, e isso deve movimentar bastante as expectativas por lá. Pessoal, vou chamar um rapidíssimo intervalo para quem nos acompanha pela televisão. E quem está conosco no YouTube, por favor, continue com a gente, porque temos muitas outras notícias, a começar por um post. Vocês lembram da briga, da treta? A gente falou muito sobre isso aqui sexta-feira, do Donald Trump e do Elon Musk. Parece que o homem mais rico do mundo, bilionário, está voltando atrás. Deu o primeiro passo, assim, um pedido envergonhado de desculpas. Ele postou ontem no Musk, no X, o seguinte: eu me arrependo de algumas das minhas postagens sobre o presidente Donald Trump, e marcou o presidente. Na semana passada, elas foram longe demais. Só para falar, num desses posts, o Musk ligou Donald Trump ao Jeffrey Epstein, que é aquele bilionário, também magnata, que foi preso em Nova York por envolvimento com uma rede de pedofilia e de tráfico sexual, uma coisa horrorosa, e o Musk fez uma acusação de que o Trump e o Jeffrey Epstein tinham algum tipo de ligação. Ontem também saiu o IPCA, isso foi motivo de alívio para o mercado, foi uma das justificativas para essa queda, para essa alta do Ibovespa, perdão. IPCA, a variação mensal, veio bem abaixo do previsto em maio. Os investidores estavam esperando algo em torno de 0,34, veio 0,26, também quase a metade, né, do que havia vindo em abril, 0,43%, no acumulado do ano, inflação de 2,75, acumulado nos últimos meses, 5,32. Aí vocês vão falar, Amanda, está altíssimo, ainda está alto. Gente, todo mundo sente no bolso, é verdade. Mas está desacelerando muito paulatinamente. Não sei se vai convergir para a meta, o mercado ainda acha que não. O teto da meta, não digo nem por cento, estou falando do teto, que é de 4,5%, está em 5,32%. Semana que vem tem reunião do Banco Central. O Galípolo estava com aquele discurso nas últimas 2 vezes em que falou, olha, a gente está aberto aqui no Copom para analisar os dados, vamos adotar flexibilidade, dando aí talvez uma sinalização para o mercado que poderia haver mais uma alta de juros de 0,25%. Ontem, o mercado já desfez todas essas posições, né, que eles vão montando na curva de juros futuros, então agora está mais ou menos meio a meio, né? Metade do mercado espera que o Banco Central vá encerrar o ciclo de alta de juros em 14,75 e a outra metade espera que haja mais um aumento. Tem mais uma tela do IPCA para a gente mostrar subdivisões, né, o que mais pesou. Então, alimentação e bebida, 0,17, habitação pesou bastante, 1,19, mas aí você vê artigos de residência teve queda, você ainda tem um peso no que eles chamam de serviços subjacentes, isso continua subindo com uma certa resistência, mas em compensação, alimentos como arroz, tomate e ovo ficaram mais baratos, combustíveis, teve redução de gasolina e diesel, passagens aéreas também por causa dessa baixa estação, baixa temporada. O que subiu? Energia elétrica, plano de saúde, taxa de água e esgoto. Tem os vilões da inflação e tem os motivos assim de alívio. Pessoal da televisão, unidos conosco novamente, há tempo para a nossa entrevista que eu vou chamar já. Antes, uma última tela para a gente contextualizar esse pacote de medidas propostas pelo Haddad, né, pelo governo federal, dá muito conta de uma tributação para as aplicações financeiras. Títulos que antes eram isentos, ligados ao setor imobiliário e ao setor agro. Do que eu estou falando? LCI, LCA, CRIs, CRAS, fundos imobiliários, fundos FIAGROS, tudo isso que era incentivado, continua sendo. Vai ter uma tributação mais baixa do que a média dos outros investimentos, que vão ser tributados em 17,5%, as outras aplicações financeiras, esses ligados ao agroimobiliário vão ter uma taxação de 5%. Mas o que esses dois setores estão falando? Isso vai encarecer o crédito.
né, porque a gente vai ter que oferecer mais taxa mais atraente para quem quiser investir, aplicar nesses títulos, e lá na frente a gente vai ter que cobrar juros mais altos. Por quê? Porque eles servem, LCI, LCA, por exemplo, de funding, né, de fonte de recursos para o financiamento desses dois setores. Veja só, aqui no volume de recursos totais, né, total disponível para a agro, em 2023, 2024, quase 400 bilhões, em 2024, 25, 333 bilhões, e o LCA já tinha caído como fonte de recurso para o agro de 43% em 2024 para 29% em 2025, por causa de uma série de outras mudanças feitas. Aí, LCI, só para dar uma ideia da importância desses títulos para o financiamento desses dois setores. Letras de crédito imobiliário representam 427 bilhões de reais no mercado. Olha aí, um estoque importante, é a principal fonte para novos financiamentos habitacionais e elevação proposta pelo governo, o que a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias,